Uniclac. Olá pessoal, na nossa aula de hoje nós vamos discutir aí um tópico de atualidade muito importante, que é a mudança que foi sancionada pelo presidente Temer, que muda a TJLP para TLP. Parece um assunto aí prosaico, mas não é, é um assunto importante que a gente tem que dominar em termos de atualidade. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho a respeito desse tema. Primeiro, pessoal, nós temos que pensar um quesito importante, que é diferente daquilo que a maioria das pessoas pensa, que é o que nós chamamos de investimento. Quando a maioria das pessoas pensa em investimento, ela está pensando naquilo que nós chamamos em economia de aplicação financeira. Por exemplo, a pessoa pensa em investimento quando ela, por exemplo, investe o seu dinheiro na caderneta de poupança, na compra de um título público, na compra de ouro, dólar, um certificado de depósito bancário, o CDB, um certificado de depósito interbancário, o CDI. Na verdade, para a economia, isso não é investimento, porque isso não cria riqueza nova, isso não permite produzir absolutamente nada de novo. E, portanto, como a gente sabe que o PIB é a soma de todos os bens e serviços finais produzidos por uma dada economia internamente durante um determinado período de tempo, uma aplicação financeira não gera acréscimo de bem e serviço produzido e, portanto, não gera riqueza acumulada. Nesse sentido, aplicação financeira é uma coisa, investimento é outra coisa. Quando nós falamos de investimento, nós estamos falando de formação bruta de capital. E essa formação bruta de capital se refere à formação bruta de capital fixo, portanto, a aquisição de máquina, equipamento, ferramenta e instalação que me permite produzir mais bens e serviços e, portanto, gerar um crescimento do PIB. Ou ainda, a formação bruta de capital se refere à variação de estoque. Estoque é um bem produzido que está disponível para comercialização e, portanto, gera riqueza. Essa distinção é importante porque a gente vai ver que uma das variáveis do investimento é exatamente a taxa de juros. Então, vamos colocar isso na tela para você. Primeiro, então, pessoal, nós estamos falando da mudança da TJLP, da taxa de juros de longo prazo, para a TLP, a taxa de longo prazo, e aqui a gente precisa entender a diferença entre aquilo que nós chamamos de aplicação financeira daquilo que nós entendemos por investimento. A aplicação financeira é basicamente quando nós temos a figura do poupador, ou seja, aquele que tem uma renda maior do que o seu consumo, e esse excedente de renda é aplicado para poder render juros. Então, a aplicação financeira pode ser num CDB, pode ser num CDI, corrigindo aqui, pode ser num CDI, pode ser num título público, e o objetivo do poupador é receber juros, multiplicando assim o seu patrimônio financeiro. Ok, isso aqui não gera nada de novo na economia. Por um outro lado, investimento em economia é igual à formação bruta de capital. Lembrando que capital em economia se refere a máquina, ferramenta, equipamento, instalação. A formação bruta de capital se divide lá em formação bruta de capital fixo, portanto lá, máquinas,
equipamentos, ferramentas e instalações, e ao mesmo tempo se refere lá à letra grega para variação, delta, né? Variação de estoque, bem, né, que foi produzido e que está disponível lá para comercialização. Entendendo, então, que a aplicação financeira não gera novos bens e serviços e que investimento é igual à formação bruta de capital, que é igual à formação bruta de capital fixo, portanto, máquina, equipamento, ferramenta e instalação, mais a variação de estoque, que me permite, né, gerar um volume maior de bens e serviços e, portanto, permitindo o crescimento do PIB, do Produto Interno Bruto do nosso país. Óbvio, então, que o investimento, teoricamente, quanto maior o nível de investimento, maior é a capacidade do país de gerar bens e serviços. Em tese, utilizando uma expressão em latim, que nós chamamos ceteris paribus, que significa tudo mais permanecendo constante, nós temos, teoricamente, quanto mais PIB, mais crescimento econômico, maior a geração de emprego, teoricamente maior a arrecadação de tributos por parte do governo e, quiçá, até uma distribuição mais equitativa, mais igualitária, socialmente justa da renda. Bom, dito isso, vem a pergunta: professor, qual é o problema? O problema no Brasil é que a taxa de investimento é uma taxa historicamente muito baixa. No Brasil, hoje, ela circula em torno de 15,5% do PIB. Só para comparar, a China hoje investe 40% do PIB. Mesmo no auge do investimento, entre os anos de 2004 e os anos de 2010, o Brasil teve, no máximo, uma taxa de investimento de 19,5% do PIB. É a metade do que a China investe no momento atual. Observe que boa parte dos analistas nos dizem que o Brasil deveria investir, no mínimo, 24% do PIB para garantir um crescimento econômico sustentável de longo prazo. Mas essa, infelizmente, não é a nossa realidade. Então vamos botar isso no quadro também. Apagando aqui, vamos colocar qual é o problema da economia brasileira. Então, qual é o problema da nossa economia? O baixo investimento. Esse investimento está mais ou menos hoje em 15,5% do PIB. No período áureo, né? Vamos colocar aqui, no nosso período áureo, esse investimento ficou mais ou menos em 19,5% do PIB, o que ainda é considerado muito baixo se comparados, por exemplo, com a China, que investe atualmente 40% do PIB. Um aluno outro dia me questionou o seguinte: professor, mas a taxa de investimento nos Estados Unidos circula em torno de 16% do PIB. Ok, mas a grande diferença é que os Estados Unidos já realizou a sua revolução de infraestrutura, portos, aeroportos, estradas, armazéns, ferrovias, estações elétricas, telecomunicações. O país tem um alto índice de tecnologia, inovação, ciência, tem algumas das universidades mais famosas, prestigiadas e laureadas de todo o mundo,
tem lá, em boa parte das suas universidades, uma educação de excelência e tem instituições que se consolidaram ao longo do tempo. O resultado é que nestes países a taxa de investimento pode ser menor, porque, dizendo de uma maneira grosseira, boa parte do que tinha que ser feito já foi feito. Não é o caso de países em desenvolvimento, como o Brasil, como a China, como a Rússia, como a Índia, África do Sul, México, Argentina e por aí vai. Para esse grupo de países, a taxa de investimento tem que ser significativamente maior. A pergunta então é, professor, quando nós olhamos o investimento, né, sobretudo o investimento do setor privado, porque a ele se refere a taxa de juros de longo prazo, o que o empresário leva em consideração na hora da sua decisão de investir? Embora nós não tenhamos nenhum objetivo de fazer uma aula de economia aqui, nós sabemos que o empresariado olha pelo menos 3 variáveis. A demanda, sobretudo a de curto prazo, as expectativas e a taxa de juros. Então, vamos colocar no quadro para a gente discutir cada uma delas. Então, quando a firma toma uma decisão a respeito de investimento, como, por exemplo, comprar uma nova máquina, ampliar, né, o parque produtivo e por aí vai, pelo menos 3 variáveis ela terá que levar em consideração. A primeira variável é a demanda. A firma se pergunta, há demanda para o meu bem? Há demanda para o aumento da oferta do meu bem? Há uma demanda no mercado doméstico e internacional? Essa é uma pergunta-chave. A segunda parte da pergunta diz respeito às expectativas. Ou seja, o que são as expectativas? É aquilo que eu acho que vai acontecer no momento futuro, moldando o comportamento da firma no momento presente. Então, se a firma acha que no futuro o Brasil vai crescer mais, ela pode resolver investir mais hoje. O contrário também é verdadeiro. Se ela acha que a recuperação da economia mundial vai continuar acontecendo, ela pode tomar a decisão de investir hoje. Se ela acha que o Brasil vai passar por esse conturbado processo político, ético e econômico e sairá fortalecido no futuro, ela pode tomar a decisão de investir mais hoje. Óbvio que todos os inversos também são verdadeiros. E por último, a firma olha a taxa de juros e compara essa taxa de juros, né, que ela vai pagar para poder fazer esse investimento com o retorno que ela obterá do investimento feito. Por exemplo, se ela vai pagar uma taxa de juros de 4,5% ao ano, mas o retorno do investimento é maior que 4,5%, ela faz o investimento. Se o retorno for exatamente igual a 4,5%, ela pode tomar a decisão de investir ou não. Porém, se o retorno do investimento for menor que 4,5% ao ano, a firma tenderá a não fazer o investimento, porque o gasto com juros é maior do que o retorno que o investimento poderá lhe trazer. Portanto, os juros são uma variável importante, embora não única. Como a taxa de investimento no Brasil é tradicionalmente baixa, lá no governo FHC foi criada a TJLP, a taxa de juros de longo prazo, que é praticada, por exemplo, pelo BNDES, nos empréstimos que ele faz ao setor privado. Essa taxa de juros de longo prazo, ela é uma taxa tradicionalmente muito mais baixa do que a média da taxa de juros ofertada pelos bancos privados no mercado.
É juros subsidiado, professor? É juros subsidiado. Qual é o objetivo? É tentar prover uma liquidez, uma disponibilidade de crédito barato para incentivar o investimento, porque o investimento, em tese, gera emprego, gera renda, gera arrecadação de tributos e gera crescimento econômico. Então, a TJLP são juros, corrigindo aqui, são juros subsidiados com o objetivo claro de incentivar o investimento. Esse investimento, repito, que em tese traria crescimento econômico, geração de emprego, arrecadação de impostos, melhoria da nossa infraestrutura, do nível de competitividade do nosso setor produtivo e por aí vai. Bom, mas aí então vem a sua pergunta. Professor, onde é que está o problema? O problema é o seguinte, pessoal. É que durante a administração do governo do PT, começando lá a partir de 2003 em diante, os aportes de recursos feitos pelo BNDES, tendo como base a TJLP, se ampliaram e muito, porque o BNDES, via de regra, é o único grande banco de financiamento em larga escala de longo prazo no Brasil. Porque o financiamento de longo prazo, ele tem lá 3 características. Vamos ver. O BNDES, repito, é o grande financiador do investimento de longo prazo. Então, aqui, o financiamento de longo prazo, ele tem lá pelo menos 3 características. Primeiro, a taxa de juros é menor. Porque se eu colocar uma taxa de juros muito elevada, isso inviabiliza o investimento de longo prazo, que normalmente tem um aporte de capital que é milionário ou bilionário. Por exemplo, nós temos aí o Comperj, o Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro, que é um investimento da ordem de 23 bilhões de reais. E, portanto, esse investimento, para sair do papel, ele tem que ter uma taxa de juros menor, sem a qual o setor produtivo não faz o investimento. A segunda característica do financiamento de longo prazo é um nível maior de incerteza. Que incerteza é essa, professor? A incerteza na capacidade do tomador de crédito dele honrar o compromisso no longo prazo. Isso porque, obviamente, essa empresa vai passar 10, 15, 20, 25, 30 anos pagando o empréstimo. E, óbvio, isso coloca um nível de incerteza maior. Será que daqui a 10 anos essa empresa terá capacidade de honrar seus compromissos? Terceira característica, o prazo. É um prazo alongado, que normalmente é maior que 10 anos. E, portanto, a amortização, ela ocorre ao longo de um grande período de tempo. O BNDES empresta hoje e só vai receber a totalidade do valor emprestado daqui a alguns anos. Essas características aqui, considerando que o mercado bancário brasileiro é oligopolizado, um pequeno grupo de bancos domina o mercado, nós estamos falando do Santander, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, do Itaú e do Bradesco. Num mercado oligopolizado, esses bancos têm muito pouco interesse em financiar o longo prazo. Logo, o longo prazo é basicamente financiado pelo BNDES. Bom, mas aí nós temos um problema.
Como o volume de financiamento do BNDES extrapolou em muitas vezes a capacidade do próprio banco de financiar os empresariados, o governo passou então a fazer aportes de capitais ao BNDES do Tesouro Nacional para que o banco continuasse emprestando. Qual é o objetivo destes empréstimos? Repito, aumentar o nível de investimento, aumentar a competitividade da economia brasileira e, em tese, você ter crescimento econômico, mais emprego, mais renda e maior arrecadação de impostos. Então, o que aconteceu nos últimos anos, né? Como o BNDES estourou a sua capacidade, o Tesouro Nacional passou a fazer aportes de capital financeiro para que o BNDES seguisse emprestando. Só que aqui gerou um problema. Qual é o problema? É que o Tesouro Nacional é deficitário. O governo tem um gasto que é maior do que a sua receita, sobretudo de tributos. Como é que o governo se financia no mercado? Ele se financia basicamente emitindo título público, que paga lá uma taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia. O problema é que o BNDES empresta a uma TJLP. E qual é o problema? É que a TJLP é menor do que a taxa Selic. Então, deixa eu entender, professor. O governo se financia no mercado para poder fazer aporte de capital financeiro pagando taxa Selic e o BNDES empresta para o empresariado a uma taxa de juros de longo prazo, que é menor do que a taxa Selic. E isso acaba, obviamente, aumentando o déficit do governo, porque o governo paga por essa diferença. Bom, nós temos então aqui duas visões possíveis. A primeira visão daqueles que defendem a TJLP é de que essa TJLP é essencial para o crescimento de longo prazo. Eles argumentam que se o BNDES cobrar uma taxa de juros maior, isso desestimula o investimento. E, teoricamente, o Brasil teria uma taxa de investimento ainda menor do que tem no cenário atual, contribuindo, então, para que a gente tivesse um PIB menor geração de emprego, menor arrecadação de tributos, menor capacidade competitiva dos nossos produtos, já que o nível de investimento é menor. E que, portanto, o juro subsidiado da TJLP é necessário para que o país faça os investimentos que precisa para se modernizar, se tornar competitivo e assim ter um crescimento mais sustentável no longo prazo. Porém, os críticos dizem, que essa TJLP é uma bolsa empresário, gerando aí uma taxa de juros menor do que a média do mercado e facilitando que o empresário pegue crédito relativamente barato junto ao BNDES, sem muitas vezes gerar o volume de investimento impactante para o crescimento da economia brasileira e que a sociedade brasileira não pode arcar com a diferença entre a TJLP e a taxa Selic e que, portanto, essa TJLP tem que ser eliminada. Essa segunda visão ganhou a disputa recentemente. E aí, o governo agora fez a troca dessa TJLP, que deixará de existir nos próximos 5 anos, ela vai paulatinamente sendo substituída pela TLP, a taxa de longo prazo, que embora esteja abaixo ainda da média da taxa de juros do mercado, é maior do que a TJLP. Então aqui você tem taxa de juros mais alta. E aí, qual é o argumento
positivo da TLP é que, em tese, você deixa de ter o Tesouro Nacional financiando uma taxa de juros barata para financiar o empresariado e onerando o cofre público. Por um outro lado, qual é o aspecto negativo? Com uma taxa de juros mais alta, os críticos dizem que haverá uma queda do investimento ou não haverá um investimento que poderia ter com uma taxa de juros menor. E isso, a longo prazo, poderia permitir um crescimento econômico menor, com menor geração de emprego, de renda e de arrecadação de tributos. Ok? Fato é que o governo fez a troca. Ok? Então vamos lá, vamos revisar esse assunto aí com você. Então, apagando aqui, mudança da TJLP para a TLP. Aprovada em sessão tensa no Senado brasileiro, a taxa de longo prazo começa a ser implementada em 2018, marca o início de um novo ciclo no BNDES, em que passa a receber cada vez menos subsídios da União, e é um ponto culminante de uma discussão que dura mais de 10 anos sobre o papel do BNDES e o uso de subsídios para financiar investimentos. Os especialistas que avaliam como positiva a mudança afirmam que a redução dos subsídios, apelidados de forma pejorativa de Bolsa Empresário, além de liberar espaço no orçamento público, promoveria o uso mais eficiente dos recursos disponíveis na economia, o que favoreceria o aumento da produtividade e do crescimento. Aqueles que são contrários à substituição da TJLP pela TLP argumentam que as taxas reais de juros no país seguem proibitivamente altas e que, sem incentivos, as empresas dificilmente tirarão projetos da gaveta. Isso dificultaria, por sua vez, a recuperação da taxa de investimento, do emprego e, em última instância, da própria economia. A TJLP foi criada em 94, com o objetivo de fomentar os investimentos no setor privado. É uma taxa de empréstimo mais barata do que aquelas praticadas pelos demais bancos, financiada principalmente com recursos do Tesouro Nacional e do Fundo de Amparo ao Trabalhador, o FAT, quando lhe faltam recursos para cumprir suas obrigações, como pagamento de seguro-desemprego e abono salarial, o Tesouro cobre a diferença, situação que se repete todos os anos desde 94. Já o Tesouro capta recursos a preço de mercado, pagando, por exemplo, a taxa Selic, que estava até bem pouco tempo em 9,25% e que caiu para 8,25% ao ano, e repassa ao BNDES para que ele empreste, em geral, a uma TJLP de 7% ao ano. A diferença é assumida pelo Tesouro. A diferença entre essas duas taxas é subsídio coberto com o aumento da dívida pública. Hoje, 1,5 ponto percentual, essa distância já chegou a 6,25 pontos em 2016, quando a taxa básica bateu 14,25 e a TJLP 7,5. A conta de subsídios do BNDES vem ganhando atenção nos últimos anos, devido ao fato de que o banco passou a emprestar significativamente mais. O volume de desembolso, que era de 7,1 bilhão em 95, passou a 51 bilhões em 2006 e 190 bilhões em 2013. Entre 2007 e 2016, os chamados subsídios implícitos da TJLP somaram 240 bilhões, conforme nota técnica divulgada no fim de julho pela Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda. A transição será gradual, feita em 5 anos. No fim desse período, a taxa de juros do BNDES passará a ser referenciada pela nota do Tesouro Nacional B, um título do Tesouro.
elas ainda estarão entre as mais baixas do mercado, já que os juros dos títulos públicos são inferiores aos cobrados pela rede bancária, mas vão passar a flutuar conforme as variações da economia. Paulo Rabelo de Castro, que assumiu o BNDES em junho de 2017, chegou a fazer críticas à TLP e afirmou em entrevista que ela poderia prejudicar as empresas por reduzir a previsibilidade das condições de financiamento, mas o ex-presidente do IBGE recuou ao passar a defender a adoção da nova taxa quando assumiu a presidência do BNDES. Então, olha só, 10 anos, 2007 a 2017, uma simulação da proposta de modernização da remuneração do BNDES com a criação da TLP, né? Com a TJLP, a taxa de juros fica mais ou menos em torno de 7% ao ano, enquanto que se ela tivesse sido alterada pela TLP, ela ficaria, né, algo em torno de 11,8% ao ano, portanto um aumento considerável da taxa de juros, desestimulando o investimento. E aí o investimento e a poupança nacional bruta, né? Em azul aqui, o nível do investimento. Observe que em 2000 ele era de 18,9%. A gente vai alcançar um pico entre 2008 e 2012 com 21 a 21,8% e que em 2015 ele já havia caído para 18,8% e hoje em torno de 15,5%. Portanto, uma taxa de investimento muito, muito baixa. Ok? Pessoal, abraço grande a todos. A gente há de se encontrar na nossa próxima aula. Até lá! Clique lá.